Irmãos, há 28 anos, nesta mesma data eu ocupo o púlpito para trazer uma mensagem sobre a ressurreição de Jesus. 3 anos em Ourinhos, 4 anos em Salto Grande, foram 6 anos em Maringá, 3 anos em Dourados, 4 anos em Assis e 8 anos aqui. Há 8 anos pelo menos, quem está aqui comigo desde o inicinho, há 8 anos, você está ouvindo o pastor Wagner pregar sobre a Páscoa. Mensagens pregadas que foram baseadas, para nós pastor é sempre um desafio, porque nós temos que basear, para pregar para você, o mesmo texto que nós pregamos nos últimos, durante 28 anos, você tem Mateus capítulo de número 28, você tem Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20. Aí como é que você prega em 28 anos, em 4 capítulos? Né? Eu vejo assim, tem professor que pode falar, não pastor, mas todo ano eu dou a mesma aula, mas a sua classe muda, né? Você dá a mesma aula, mas a turma passa de ano e você dá a mesma aula, mas para uma turma totalmente diferente. E para nós é sempre um desafio, porque você pega um texto, um pedaço da palavra de Deus e precisa trazer algo novo, algo diferente. E hoje pela primeira vez eu vou pregar fora desses 4 capítulos, eu quero pregar algo fora, não vou trabalhar apenas a ressurreição de Jesus, mas eu quero trabalhar a doutrina da ressurreição. Hoje eu quero falar sobre doutrina e sobre ressurreição. Por isso eu quero pedir licença para você, porque eu não vou pregar um sermão. Eu preparei uma aula. Eu quero dar uma aula para você a respeito de ressurreição. O que é ressurreição? E para trabalhar esse tema, essa doutrina, eu quero meditar com você num único capítulo. Não vou trabalhar o capítulo inteiro, porque ele tem 58 versos. Eu vou trabalhar pedaços ao longo da mensagem. Mas de 1 Coríntios capítulo 15, se você tem aí a sua Bíblia, e as pessoas que estão em casa também nos acompanhando, se tem a Bíblia e quiser nos acompanhar, senão o texto vai ser projetado aí também, mas fique tranquilo, eu não vou ler e abordar todo o capítulo, mas eu quero extrair alguns trechos aí, explicar para que você possa entender a doutrina da ressurreição. Em nenhum outro lugar na Bíblia, a doutrina da ressurreição é tratada de maneira tão profunda, de maneira tão exaustiva, tão completa quanto nesse capítulo aí de 1 Coríntios capítulo 15. Paulo começa a sua carta, essa parte da carta de Coríntios, dizendo o seguinte, no verso 1 até o verso 4. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi. E aí nós temos o resumo da mensagem do evangelho, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo sintetiza o evangelho em 3 fatos essenciais. Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado e Cristo ressuscitou ao 3º dia. Ele resume todo o evangelho nesses 3 fatos essenciais. E a igreja de Corinto precisava ouvir a respeito dessa palavra, dessa doutrina da ressurreição, porque ela começava a abandonar a sua fé e substituir a teologia pela filosofia grega. A filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Os gregos acreditavam que a alma era imortal, mas não acreditava que o corpo pudesse ser ressuscitado. A filosofia grega acreditava na vida futura, mas não na ressurreição. Os gregos acreditavam naquilo que a gente chama de dualismo filosófico. Para eles, o espírito era essencialmente bom, mas a carne, a matéria era má.
E a matéria, a carne, o corpo, isso que você enxerga, era uma prisão para a alma, era uma prisão do espírito. Essa matéria ruim, então, quando você morria, a matéria iria se deteriorar, porque ela tinha que se deteriorar, porque ela é ruim, ela é corruptível, ela é péssima. Mas o espírito, a alma é livre, imortal, então ela seria liberta. Os gregos acreditavam que quando você nascia, a alma era aprisionada no seu corpo. E quando o corpo morria, então a alma era liberta, porque era a parte boa do nosso corpo. Por isso que os gregos se inclinavam, diante dessa questão de não acreditar na ressurreição, os gregos se inclinavam para aquilo que a gente chama de ascetismo ou para o hedonismo. O ascetismo é o equilíbrio do espírito, o equilíbrio da alma, o equilíbrio espiritual. Agora, o hedonismo já são os prazeres da carne, eu faço aquilo que me dá prazer. Então, diante disso, preservando o espírito, alguns então se entregavam a um equilíbrio da alma, do espírito, ao ascetismo. Outros, bom, já que a carne é ruim mesmo, me entrego aos prazeres da carne, e aí não tem nada que preservar aqui, vamos viver a vida. Para os gregos, a ressurreição era algo intolerável, algo absurdo. Para muitos, a ressurreição era algo incrível. A doutrina da ressurreição era uma coisa execrável, abominável na mentalidade grega. E essa mentalidade, essa filosofia estava entrando na igreja e estava corroendo a fé dos coríntios. É por isso então que Paulo traz de forma tão brilhante essa doutrina nesse capítulo. E para a gente entender, eu quero fazer algumas perguntas. E diante dessas perguntas vamos trazer as respostas para vocês. A primeira pergunta é: Cristo ressuscitou? A ressurreição é a mais rica joia do Evangelho, a mensagem mais importante. A mensagem mais importante não é que o menino nasceu numa manjedoura. A mensagem mais importante não é que o Salvador se entregou numa cruz. A mensagem mais importante é que esse mesmo Salvador, morto numa cruz, ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem mais importante. E Paulo oferece 3 provas dessa verdade incontroversa para mostrar o quão é importante essa doutrina. Vou voltar no mesmo texto que eu li aí, dos versos 1 até o verso 4 no início aí, né? Primeira prova que ele traz para nós é a salvação dos coríntios. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam, no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês estão salvos. Ou seja, se vocês estão salvos, é porque ele ressuscitou. É porque eu preguei este evangelho para vocês, e vocês creram neste evangelho, e esse evangelho estava dizendo que ele ressuscitou. Ou seja, um salvador morto não pode salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ele não tem nenhuma credencial para salvar. Um redentor morto é impotente, nada pode fazer para redimir o pecador. Uma segunda prova que ele traz é a respeito das Escrituras. No verso 3 e no verso 4 ele diz: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Ou seja, sua morte não foi um acidente e a sua ressurreição não foi uma surpresa. Tudo já estava escrito, tudo já estava profetizado. Jesus morreu e Jesus ressuscitou conforme estava previsto, conforme estava escrito nas Escrituras. Uma terceira prova que ele traz é que Jesus foi visto por várias testemunhas. E aí eu pego do verso 5 para frente, 5 até o 8 diz assim: E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. E o verso 11 ele diz: Portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Ou seja, a ressurreição de Cristo é um fato histórico e incontroverso, com várias provas incontestáveis. Paulo diz que Jesus Cristo ressurreto foi visto por várias testemunhas,
muitas das quais ainda estavam vivas. Algumas sim já dormiram, mas muitas das quais ainda estavam vivas. Foi vista por Pedro, foi vista por Tiago, pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Muitos já estavam mortos, mas alguns ainda estavam vivos. E se Paulo estivesse dizendo uma inverdade, estivesse contando uma mentira, qualquer pessoa dessa poderia dizer: Paulo está mentindo. Ele não apareceu para ninguém. Mas as pessoas algumas pessoas ainda estavam vivas e poderiam dizer: Paulo está certo, porque nós vimos esse Senhor ressuscitado em nosso meio. Então, se Paulo estivesse falando uma inverdade, obviamente seria contestado e cairia no ridículo. E depois Paulo diz: Cristo foi visto ainda por mim como o último dos apóstolos. Ou seja, os céticos têm atacado essa doutrina, a doutrina da ressurreição, desde o princípio, dizendo que Jesus não chegou a morrer, ou que os discípulos furtaram seu corpo, esconderam seu corpo, que os discípulos foram no túmulo errado. Ou seja, existem muitas falas para tentar acabar com essa doutrina, mas a verdade inconteste permanece em pé. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e ponto. E é isso que Paulo está dizendo aqui. Cristo ressuscitou? Claro que Ele ressuscitou. Ele tanto ressuscitou que vocês estão salvos, porque um Salvador que não tivesse ressuscitado não poderia salvar vocês. Ele tanto ressuscitou porque estava escrito nas Escrituras, está comprovando isso, e Ele ressuscitou porque foi visto por muitas pessoas, por diversas testemunhas. Uma segunda pergunta que eu quero responder para você é: os mortos vão ressuscitar? Os mortos vão ressuscitar? Para responder essa pergunta, Paulo traz um argumento lógico. No verso de número 12 e 13, ele diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição de mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. Vamos pegar o argumento lógico de Paulo aqui? Para Paulo é o seguinte: se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Por outro lado, se Cristo ressuscitou, há ressurreição dos mortos. Simples. Para Paulo a lógica é muito simples. Não dá para desvincular a ressurreição de Cristo da ressurreição dos mortos. Negar a ressurreição dos mortos é negar a ressurreição de Cristo. E por outro lado, crer na ressurreição de Cristo também é crer na ressurreição dos mortos. Infelizmente, algumas pessoas da igreja de Corinto estavam defendendo que de fato Cristo ressuscitou. Isso é verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, mas negando a possibilidade da ressurreição dos mortos. E toda a argumentação de Paulo é em cima disso. E Paulo vai trazer aí, do verso de número 13 até o verso 22, 7 argumentos de por que os mortos vão ressuscitar. E eu acho interessante porque ele diz assim, no primeiro argumento dele: se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Veja o verso 13 e 16, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E no verso 16 ele diz: pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, estamos seguindo um Senhor morto, um Senhor impotente. O segundo argumento é que é inútil a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, por que eu estou pregando então? Ou por que você está pregando? Né? No verso de número 15, no verso 14 ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Ou seja, a prática da pregação é perda de tempo. Ouvir uma mensagem é perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou, vamos dizer em outras palavras, o que você está fazendo aqui é perda de tempo. Você ter acordado hoje cedo, ter vindo até aqui, estar me ouvindo pregar, perda de tempo. Porque se Cristo não ressuscitou, o que você está fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo pregando para você? É perda de tempo. Se Cristo não ressuscitou. Terceiro argumento: é inútil a nossa fé. Verso 14: também é inútil a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé está baseada numa mentira, no engodo.
Se Cristo não ressuscitou, estamos fundamentando a nossa crença em algo vazio. Cristo venceu a morte, temos provas de que Ele venceu a morte. Porém, se Cristo não ressuscitou, o que nós somos? Nós somos um bando de pessoas enganadas. Jesus saiu do túmulo. Se Jesus não saiu do túmulo, uma mentira está transformando o mundo. E é isso que Paulo está dizendo assim. Quarto argumento, nós somos falsas testemunhas. No verso 15, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Se Cristo não ressuscitou, nós estamos dizendo que Deus fez algo que Ele não fez. O que nós somos? Falsas testemunhas. Nós estamos mentindo a respeito de Deus, dizendo que Ele ressuscitou a Jesus, sendo que Ele não ressuscitou. Nós estamos fazendo coisa feia, falando em falso, mentindo sobre Deus. Quinto argumento, permanecemos em nossos pecados. No verso de número 17, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte vicária não foi vicária, não foi substitutiva, e por isso nós estamos perdidos. Se Cristo não ressuscitou, os efeitos da sua morte são nulos. A ressurreição de Cristo é evidência de que o sacrifício de Jesus foi aceito e de que os nossos pecados foram perdoados através da cruz e da ressurreição. A ressurreição autentica o sacrifício de Jesus na cruz, autentica. Sexto argumento, os que já morreram estão perdidos. No verso 18, neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, não há esperança de vida eterna. E se não há esperança de vida eterna, aqueles que já morreram estão perdidos. Estão perdidos. Sétimo argumento, nós somos dignos de pena. No verso 19, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se Cristo não ressuscitou, nós somos um bando de pessoas enganadas. Se Cristo não ressuscitou, o hedonismo tem a razão. Se Cristo não ressuscitou, viva a sua vida, curta a sua vida, faça tudo o que você quiser fazer, porque se Cristo não ressuscitou, você vai morrer e também não vai ressuscitar. Então, viva a sua vida, faça tudo o que tem que fazer, peque o quanto você quiser pecar, transgrida o quanto você quiser transgredir, porque se Cristo não ressuscitou, você também não vai ressuscitar, e se você não vai ressuscitar, curta a sua vida. O argumento contrário é lógico. Se Cristo ressuscitou e nós também vamos ressuscitar, a gente não tem que tomar cuidado com o que a gente faz aqui. É o contrário. Mas, se Ele não ressuscitou, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se Cristo não ressuscitou, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Não há céu, não há inferno, não há eternidade. Então viva a sua vida, porque Cristo não ressuscitou. Agora, a conclusão de Paulo, inequívoca, está no verso 20 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Ponto. Paulo está dizendo, é possível crer na ressurreição de Cristo e não crer na ressurreição dos mortos? Paulo está dizendo, não. Não é possível crer na ressurreição de Cristo, mas que os mortos não vão ressuscitar. Não é possível. Não é possível crer numa verdade e não crer na outra. A ressurreição de Cristo é a garantia de que haverá também a nossa ressurreição. Se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Esse é o argumento dele. Terceira pergunta que eu preciso responder para você: como é que os mortos vão ressuscitar? Como que os mortos vão ressuscitar? Para responder essa pergunta, Paulo se utiliza de três figuras.
3 figuras, e eu acho elas interessantes. A primeira é a figura da carne. Ele diz assim: nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Paulo não está sugerindo aqui, por favor, que os animais vão ressuscitar. Eu sei que você ama o seu totó, mas o seu totó não vai ressuscitar. Você cuida bem do seu totó, você dá alimento para o seu gatinho, para o seu passarinho, mas quando o seu totó partir, o seu passarinho partir, partiu. Seu peixinho do aquário, que você não dá comida em excesso, ele tem uma parada cardíaca e morre, partiu. Paulo não está dizendo em momento algum que haverá ressurreição de animais, mas ele está dizendo o seguinte: que se Deus foi capaz de fazer o homem, os peixes, os animais, os répteis, as aves, com carne diferente, de maneira diferente, com corpos diferentes, será que Deus também não pode fazer isso na ressurreição? Esse é o argumento dele. Então, o argumento de Paulo é que se Deus é capaz de fazer diferentes tipos de corpos, para homens, animais, aves, peixes, Ele também é capaz de fazer de diferentes tipos de corpos na ressurreição. Assim como há diferentes tipos de carne, há diferentes tipos de corpos da ressurreição. Essa é a primeira coisa que Paulo está dizendo. Como é que os mortos vão ressuscitar? Bom, a gente vai ressuscitar com corpos diferentes. Essa é uma questão. Segunda figura que Paulo traz sobre os corpos celestiais, do verso 40 a 41, ele diz assim: há corpos celestes e também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, o outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Existem diferenças nos corpos celestes: sol, lua e estrelas, apesar do sol ser uma estrela, mas vamos colocar assim de forma diferenciada: sol, lua e estrelas, porque nós enxergamos assim. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que uma estrela brilha mais, a outra menos. Todavia, são estrelas. Eu posso apontar para uma brilhante estrela no céu e dizer: olha que estrela brilhante, e ter uma outra mais apagadinha, porque está mais distante, ou por ser talvez menor, que uma outra. Mas são estrelas. E Paulo está mostrando exatamente que os corpos dos salvos na ressurreição, todos estarão glorificados, mas nem todos terão o mesmo fulgor. Isso é interessante. Todos serão glorificados, mas não seremos todos iguais. Talvez aí esteja a relação daquilo que chamamos de galardão, porque Paulo fala muito sobre galardão, o galardão que vamos receber no céu. Então, talvez algo relacionado a este galardão seja esses corpos diferenciados, alguns com mais fulgor do que outros. E Daniel já havia profetizado isso em Daniel capítulo 12, no verso 3. Ele já tinha falado a respeito de que com a ressurreição nós teremos esses corpos diferentes, com fulgor diferentes, assim como os astros nos céus. Isso é interessante. Paulo não está trazendo um argumento novo, ele está utilizando aquilo que Daniel profetizou no capítulo 12, no verso 3. Uma terceira figura que temos aí, e talvez a mais trabalhada por Paulo, é a da semente. No verso 35 ele diz assim: mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Para Paulo, o sepultamento de uma pessoa é uma semeadura. É uma semeadura. E agora eu vou ser cremado, né? Eu não vou ser enterrado. Mas é interessante a ideia de você lançar o corpo na terra, né?
a ideia da semente, o lançar na terra, é interessante, né? Eu vou morrer primeiro que a Keila. Eu já conversei lá que eu quero uma urna bonita, mas com uma foto na frente minha, para que ela colocar bem na estante e olhar para mim todos os dias, né? E se tiver algum outro pretendente chegando em casa, ele vai falar: quem é? Ele vai falar: é o meu ex-marido, falecido marido que está olhando por nós. Ah, Deus, mas tá, brincadeiras à parte. Paulo emprega aqui uma simples figura para nos ensinar que existe uma certa continuidade do corpo. A primeira coisa, existe uma certa continuidade do corpo. Não é outro corpo que vai ressuscitar, né? Quando você planta uma semente de manga, você não tem um abacateiro. Nasce uma mangueira. Se você semeia trigo, não colhe cevada, você vai colher trigo. Ou seja, a semente que é lançada, existe uma certa continuidade. Essa é a primeira coisa. Mas da mesma forma, com relação à ressurreição, se há uma certa continuidade, ao mesmo tempo existe uma certa descontinuidade. Porque o corpo ressurreto não é o mesmo, com as mesmas características que o corpo semeado. Ele é infinitamente superior. Assim como você pega, por exemplo, a minha esposa é encantada por tulipa, né? Mas a tulipa, ela tem uma batata, e ela é feia. Aquilo que fica embaixo da terra, a batata, que vai brotar a tulipa, aquilo é feio, né? Se você, por exemplo, comprar uma tulipa, e caíram as folhas ali da tulipa, tal, você corta, você enrola aquela batata, por exemplo, num papel alumínio, você guarda no freezer, na geladeira, não sei, você guarda, no outro ano, quando estiver próximo, né, você pega, retira, planta novamente e vai brotar uma nova tulipa com folhas e flores lindas, normal, né? Mas quando você pega a tulipa, ela é linda, mas a batata é feia. O corpo plantado na terra é uma coisa, o corpo que ressuscita é outro. Apesar de existir uma certa continuidade, ou seja, a tulipa veio daquela batata, são coisas totalmente diferentes. A tulipa é incomparavelmente mais bonita e superior à batata, aos nossos olhos. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. A semente semeada morre, mas dela nasce uma planta linda e viçosa. E olha que interessante o que Paulo fala a respeito do corpo a partir do verso 42. Ele diz o seguinte: semeia-se corpo perecível e ressuscita-se corpo imperecível. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Esse corpo perecível fica cansado, fica fraco, fica doente. Uns perdem cabelos, outros veem os cabelos ficando brancos. Alguém já disse que cada fio de cabelo branco que surge em nossa cabeça é a morte, só na cabeça, é a morte nos chamando para uma conversa, né? Dizem, não sou eu que digo. Está nos chamando para uma conversa. A nossa face fica enrugada, os nossos braços ficam flácidos, as nossas pernas ficam bambas, o vigor se vai, a beleza exterior vai desaparecendo. Na verdade, o nosso corpo está sujeito à fraqueza, à corrupção do tempo. O corpo da ressurreição jamais ficará cansado, jamais ficará velho, jamais ficará doente. É incorruptível, é imperecível. Segunda coisa que Paulo diz: semeia-se corpo em desonra e ressuscita-se corpo em glória. Verso 43, é semeado em desonra e ressuscita em glória. Há corpos deformados, há corpos mutilados, enfraquecidos, doentes. Porém o apóstolo Paulo diz que o corpo que vai ressuscitar é um corpo glorioso. Eu perdi a minha visão aqui, pastor. Lá você vai ter a sua visão completa. Eu sou paralítico. Lá você não terá cadeira de rodas, não precisará de cadeira de rodas, as suas pernas serão normais. É nesse sentido que Paulo está trabalhando aqui. Esse corpo é um corpo em desonra, mas o corpo lá em cima, o corpo ressuscitado, é um corpo em glória, que vai brilhar como o sol no seu fulgor. Será um corpo semelhante ao corpo glorificado de Cristo. E é interessante que isso, Paulo trabalha em outros textos.
No capítulo 3 de Filipenses, no verso 21, Paulo diz: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. O nosso corpo será igual ao corpo de Jesus, glorioso. No verso 47 a 48 do capítulo 15 de 1 Coríntios diz o seguinte: o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus, se referindo a Adão e a Jesus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Nosso corpo será glorificado. Ele também fala que semeia-se corpo em fraqueza e ressuscita-se corpo em poder. Verso 43, é semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu na sala trancada dos discípulos, pura e simplesmente. Ele não bateu a porta, ninguém abriu a porta para ele, ele apareceu no meio dos seus discípulos. Ele apareceu. Né? E é exatamente isso daqui. Cristo entrava nos lugares trancados, aparecia em lugares distantes, em questão de segundos. O corpo da ressurreição não estará mais limitado às leis da natureza. Nosso corpo será igual ao corpo glorificado, glorioso de Cristo. Semeia-se corpo natural e ressuscita-se corpo espiritual. Verso 44, é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Corpo espiritual não é corpo etéreo. O corpo de Jesus, embora espiritual, era tangível. Tanto que ele diz para Tomé: estica a sua mão, coloque a sua mão aqui. Pode colocar a sua mão na minha mão, nas minhas marcas, no meu lado, fique à vontade. Jesus comeu com os seus discípulos. Tá certo? Espírito não come, espírito não se alimenta, espírito não tem corpo. Tá certo? Agora, o corpo glorificado, o corpo ressurreto, é um corpo que tem carne, tem ossos, apesar de ser ressurreto. Apesar de ser glorificado, apesar de ser incorruptível, é um corpo tangível. O corpo da ressurreição é espiritual no sentido de que não tem mais conflito com o desejo carnal. Não existe mais esse conflito de carne e espírito, porque não existe mais a corrupção. Ele reina supremo o espírito nesse corpo. Não há mais guerra existencial dentro dele, mas é um corpo tangível, palpável. Quarta pergunta que eu quero responder para você, e talvez a mais complicada daqui que eu selecionei: quais as implicações da ressurreição dos mortos? Existem 4 áreas da nossa vida que devem ser atingidas por essa doutrina. A primeira área é o evangelismo. No verso 29, Paulo diz o seguinte: se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Vamos explicar aqui? Existe no nosso mundo apenas uma igreja que batiza pelos mortos, que são os Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eles têm uma teologia, uma doutrina de que se pode batizar pelos mortos. Então, vamos supor, o meu avô não era convertido. Então eu vou me batizar pelo meu avô. Então eu entro no batistério, eu sou mergulhado, me batizando pelo meu avô. O que Paulo está argumentando aqui é o seguinte: ele não está dizendo que essa doutrina é certa, pelo contrário. Ele não está dizendo que essa doutrina é certa. Ele está dizendo o seguinte: se vocês não creem na ressurreição, então por que vocês estão batizando por aqueles que já morreram? É uma questão de lógica. Se eu não creio que o corpo vai ressuscitar, por que eu tenho que batizar por aquele que já morreu? Aquele que morreu não vai ressuscitar mesmo? Então por que eu tenho que batizar? É uma questão lógica. Paulo não está dizendo, está certo, façam. Ele não está dizendo isso.
E por que ele não está dizendo isso? Porque, primeiro, queridos, a salvação é uma questão pessoal. Se a minha esposa não se converteu e ela não se batizar, o problema é dela. Eu não posso me batizar por ela, não, eu vou me batizar pela minha esposa para que ela seja salva. Não, se ela não crê em Jesus, de quem é o problema? É dela, não é meu. Eu não posso decidir por ela, eu não posso me batizar por ela, pelo meu filho, pelo meu neto. Eu não posso batizar, decidir por uma outra pessoa. A salvação é uma questão pessoal. Você não vai agarrar na saia de ninguém, no pé de ninguém. Quando Jesus voltar, não adianta segurar em ninguém. Esse daqui, o corpo começou a ser transformado, deixa eu agarrar nele. Não, você pode agarrar onde você quiser, você não vai. Não existe salvação por tabela. A salvação é uma questão pessoal. Segundo, porque o tempo para se receber a salvação é nessa vida e não além do túmulo. Se você se decidir por Jesus, é hoje. Amanhã não dá mais. É hoje. Não existe essa questão, depois. Não, depois não existe. Não tem depois, é hoje. Depois Deus, não adianta fazer missa de 7º dia. Olha, me perdoem os católicos que estão aqui, mas pensa na coisa mais, não tem. Se o camarada, durante a vida inteira, não prestou para receber Jesus, depois de morto vai prestar para alguma coisa? O cara está queimando no inferno. Não adianta você acender vela, não adianta você fazer missa de 7º, de 14, de 21, de 60, de 200 dias, de 300, de ano, de 10 anos. Você pode fazer a missa que você quiser, você pode ir no finados, acender uma vela desse tamanho, que vai ficar lá 20 dias queimando. Ele está queimando no inferno e ponto. Não existe chance depois. Entenda isso. Paulo diz claramente, o escritor de Hebreus diz claramente, que está dado a viver esta vida e decidir nessa vida. Depois que você morreu, vem juízo, acabou. Não tem segunda chance. Pode acender a vela que você quiser, fazer a missa que você quiser. Se o seu filho tiver que receber Jesus, é agora. Se o seu marido tiver que receber Jesus, é agora. Se o seu avô, seu tio, quem tiver que receber, é agora. Depois que morrer, inferno. Não tem. E não adianta também querer dizer, não, mas ele era uma boa pessoa. Se o céu tivesse só de boas pessoas, o céu estaria cheio e o inferno vazio. Mas o Jesus diz exatamente o contrário. Que a porta é estreita e poucos os que entram por ela, e a porta é larga e são muitos que entram. Então não adianta querer dizer que o inferno vai estar vazio, que o céu vai estar cheio. Ao contrário, o céu vai estar vazio e o inferno vai estar lotado. E muito porque a gente acredita que depois Deus vai dar uma chance. Mas a minha irmã um dia recebeu Jesus, ela não batizou, ela não veio à igreja, ela não tem nada com Deus, nada com nada, bebe, enche a cara, dança, faz de tudo, mas ela vai ser salva. E no dia ainda do velório vai me chamar para fazer o velório. Dá mais raiva é que eu vou ter que ir lá fazer o velório da sua irmã, que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. E sabe o que eu vou dizer naquele dia? Não vou dizer que ela está salva. E se perguntar para mim, lá dentro eu creio que ela não está. Por melhor pessoa que ela era. Por melhor. Queridos, entendam isso. E Paulo trabalha isso aqui. É bem simples. Uma terceira coisa, batismo não é uma condição para a salvação. Preciso batizar para ser salvo. Basta pegar o exemplo do ladrão na cruz. Ele não teve tempo, é óbvio. Você está na igreja, diz que recebeu a Jesus e não foi batizado, me desculpa, você não recebeu coisa nenhuma. Porque se você não quer aplicar o símbolo externo daquilo que aconteceu internamente, então você não recebeu. Ou você tem vergonha de ser batizado, ou você tem vergonha de se comprometer. Né? Então, se eu tenho vergonha de ser batizado, de me comprometer, então você acha que aqui dentro eu recebi alguma coisa? Não, eu estou na igreja, maravilhoso, abençoado, mas recebi nada, só bênção. A bênção, Deus está chovendo bênção lá dentro, está respingando em mim, eu achei que passei pela porta, e não passei não, estou do lado de fora ainda. Cuidado com isso, cuidado. Então Paulo ele está mostrando aqui, dessa forma, uma implicação profunda na questão da evangelização. Se nós deveríamos ter muito mais paixão pela obra evangelística, ao crermos na doutrina da ressurreição. Porque se eu não creio na ressurreição, eu não preciso evangelizar ninguém, porque ninguém vai ressuscitar mesmo, morreu. Agora, como eu creio que vai haver ressurreição, eu preciso evangelizar. Porque
O meu irmão que não crê em Jesus, ele vai morrer um dia. E esse meu irmão que vai morrer um dia, ele só tem 2 destinos: céu ou inferno. Quando ele fechar os seus olhos aqui, ele já vai para um desses 2 lugares. E quando Jesus voltar nas nuvens, ele vai ser ressuscitado para receber o julgamento e para receber a pena eterna. Ou ele vai viver eternamente com Jesus, ou ele vai ficar queimando no inferno eternamente. O que eu quero? Eu quero que o meu irmão queime no inferno eternamente? Ou eu quero que ele vá para o céu e viva eternamente com Jesus? Bom, se eu quero que ele vá para o céu e viva eternamente com Jesus, eu tenho que falar de Jesus para ele. É o que Paulo está trabalhando aqui. Nós precisamos evangelizar. Nós precisamos falar. Não adianta querer batizar depois pelos mortos. Não adianta querer acender vela depois que morreu. Não adianta querer fazer missa depois, ou ficar fazendo prece para Deus iluminar o caminho daquele que está nas trevas. Sinto muito. A chance era aqui. Morreu, morreu. Uma segunda área que Paulo trabalha aí é a questão do sofrimento. No verso 30 ele diz assim: também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Por que estamos nos expondo a perigo o tempo todo? Todos os dias enfrenta a morte, irmãos. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se não tem ressurreição, se não tem juízo final, se não tem eternidade, por que eu estou sofrendo pregando o evangelho? Por que eu estou sofrendo? Seria masoquismo, é inútil, sofrer é inútil. Por que suportar sofrimento e perigo se a morte é o fim de todas as coisas? Se não há ressurreição, juízo final, céu e inferno, então o hedonismo está certo, eu não preciso sofrer, vou viver a minha vida. Paulo, por exemplo, para trabalhar esses sofrimentos momentâneos no corpo, 2 Coríntios 4,17, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Romanos 8,18 ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ou seja, agora eu estou sofrendo, mas isso não se compara com a glória que vai ser revelada. Então os meus olhos estão na glória, no prêmio, naquilo que vai acontecer, não no sofrimento agora. Terceira área que tem que ser trabalhada na nossa vida: a separação do pecado. Verso 33 ele diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha que interessante, hein? Dize-me com quem tu andas, e eu direi quem és. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. A crença na ressurreição dos mortos deveria nos levar a fugir do pecado e a usar os nossos corpos como templo do Espírito Santo de Deus, de maneira que Deus seja glorificado. Se você crê na ressurreição, no juízo final, nas penalidades eternas, na bem-aventurança eterna, então você tem que se separar do pecado. Simples. Pare de pecar, como diz o apóstolo Paulo. Tome cuidado com quem você está andando, aonde você está indo, o que você está fazendo. Quarta área: a nossa visão sobre a morte. Versos 51 e 52, ele diz: eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. A morte passa a ter outra perspectiva para aquele que crê na ressurreição. A morte já não é mais sinal de desespero. A morte não é o fim, ela não tem a última palavra. Quando Jesus voltar em glória e majestade, os crentes que estiverem vivos irão ao encontro do Senhor nos ares, mas aqueles crentes que já morreram no Senhor ressuscitarão, terão seus corpos transformados, glorificados, e irão também ao encontro do Senhor. E por fim, a última pergunta: quando os mortos hão de ressuscitar? Segundo a palavra, os mortos ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Onde temos isso aí no texto, verso 52. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos
transformados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14 diz: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Para sempre. Haverá uma única ressurreição. Ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e serão transformados. Os seus corpos serão glorificados e subirão. E nós vivos seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Quando Jesus voltar, a alma que está na glória com Jesus voltará com ele nas nuvens. Este será um cortejo lindo, glorioso. A trombeta de Deus soará. Os coros angelicais tomarão conta do céu. Todos os remidos virão em glória com Jesus neste grande e extraordinário cortejo. Os mortos em Cristo vão ressuscitar antes da transformação dos vivos. E aí haverá o encontro glorioso. O nosso corpo de glória se unirá à alma que virá com Cristo nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Quando isso há de acontecer? Quando vai acontecer a volta de Jesus? A volta de Cristo, a ressurreição dos mortos, é um evento repentino. Verso 52 disse isso, não há data marcada. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Não há data, pode acontecer agora. Eu poderia estar pregando agora e de repente tocar trombeta, a gente olhar por aqui, ó, e ver pelas janelas o céu sendo tomado de anjos, os mortos, as almas voltando, e de repente os mortos ressuscitando e encontrando o Senhor, e nós sendo transformados e subindo também. Imagina que cena! E se acontecer num domingo, no meio do culto, e você ficar, Jesus, difícil, hein? Difícil. Por isso que ainda há tempo. Outra coisa gloriosa acontecerá nesse dia. A morte finalmente será tragada pela vitória. A morte, último inimigo a ser vencido, será lançada no inferno. No verso 26 diz isso: o último inimigo a ser destruído é a morte. E o verso 54 diz: quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? No verso 57 ele diz: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, há 4 aplicações práticas que merecem ser destacadas aqui. A equipe de louvor já pode vir para cá. Primeira, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Não seguimos um Cristo preso numa cruz, retido num túmulo, mas um Cristo vivo e todo-poderoso. Jesus ressuscitou? Sim. Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ponto. Não há dúvidas quanto a isso. Segundo ponto, a ressurreição de Cristo é a garantia de que sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Hoje você pode participar dessa mesa, sabe por quê? Porque Cristo morreu pelos seus pecados, mas porque Ele ressuscitou dentre os mortos. É por isso que eu posso confessar a Ele os meus pecados. É por isso que eu posso ter a garantia de que eu fui completamente remido, porque Ele morreu por mim, mas Ele também ressuscitou para minha justificação. Terceiro, a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. A morte foi vencida. A morte que hoje arranca lágrimas dos nossos olhos já foi vencida por Jesus. Não haverá mais morte.
Não haverá mais morte que nos faça chorar. Quarto, a ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver e que a morte não é um simples morrer. Se Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, nós precisamos nos preparar para esse dia. E que Deus nos ajude a isso. Que Deus nos ajude. Eu espero ter respondido todas as suas perguntas sobre ressurreição. Se ficar alguma dúvida, eu dou aula particular depois para você. Mas eu espero que você tenha entendido. Cristo ressuscitou. Você também vai ressuscitar. O seu corpo será glorioso, glorificado, maravilhoso. Maravilhoso. Diferente do irmão que sai do seu lado, da irmã que sai do seu lado. Mas um corpo glorioso no Senhor. Um corpo diferente. Um corpo realmente que vamos experimentar coisas novas. Mas um corpo glorioso. E quando isso vai acontecer? Quando Jesus voltar. A qualquer momento isso pode acontecer. Ao soar da última trombeta. A minha esperança é exatamente, espero que essa seja a sua. Se eu estiver vivo e você também, nós seremos transformados e iremos ao encontro do Senhor. Mas sabe aquele papai, mamãe, vovô, vovó, tio, filho, que morreram no Senhor? Você terá o privilégio de se encontrar com Ele na glória. Naquele dia, quem sabe você vai estar perto de um cemitério. Vai ser um choque para muita gente. Céu em rebuliço, mas de repente também túmulos sendo abertos, pessoas, corpos saindo. Não é zumbi não, corpos glorificados, saindo, e indo ao encontro do Senhor, anjos vindo buscar, e indo ao encontro do Senhor nas nuvens. E você vivo vendo tudo isso, talvez, e de repente um anjo vindo te buscar também, o seu corpo sendo transformado, e você indo ao encontro do Senhor, e lá encontrando o papai, a mamãe, o titio, a titia. Você quer que eles estejam lá? Fale de Jesus para eles. Fale de Jesus. Se você não quer que eles vão para lá, fala não. Deixa que eles estão indo para o inferno com toda a tranquilidade. Não, pastor, eu não quero. Então, fale de Jesus para eles. Fale de Jesus. Vamos colocar em pé?